Boa noite a todos vocês. Sejam, Boa noite. sejam Boa bem-vindos noite, professor. à disciplina Fundamento de Antropologia e Sociologia do curso de Direito. Nós estamos ainda na segunda semana de provas de GQ1, como vocês muito bem sabem. As provas de GQ1 foram aplicadas e ainda estão sendo aplicadas em duas etapas. Semana passada, a gente teve um início com alguns problemas do conhecimento de todos nós, e isso, então, resultou que nessa semana a gente voltasse a aplicar novas provas para os alunos que não conseguiram acesso na semana passada. O fato é que, como a semana de prova vai ser concluída amanhã, nós ainda estamos em período de prova. No caso da nossa disciplina, nós já tivemos os nossos 2 dias na semana, aplicamos a segunda etapa da prova na terça-feira passada, e hoje eu quero dedicar o nosso horário todo para comentar com vocês as questões de prova, comentar o desempenho da turma, e fazer observações, dar esclarecimentos, no sentido de que a gente possa fechar essa primeira etapa e reunir forças e dedicação para a gente, então, enfrentar a nossa segunda etapa e depois a terceira etapa. Muito bem. Vamos lembrar um pouco as orientações da reitoria sobre a aplicação de notas e acerca do processo de avaliação ainda durante essa pandemia. Os nossos sistemas foram se aperfeiçoando, como vocês muito bem sabem, e hoje a gente tem um programa que eu considero bem consolidado e amplamente satisfatório para atender a situação na qual nós ainda estamos vivendo de pandemia e de cuidados contra a infectação e precaução que as instituições e a sociedade, de maneira geral, deve ter. Muito bem. O nosso sistema de avaliação, segundo a determinação da reitoria, tratado em portaria, seria da seguinte forma. Nós teríamos uma prova valendo 6 pontos, e nós teríamos fórum e trabalhos no ambiente virtual que compreenderiam a 2 pontos e mais 2 pontos por frequência. Esses são os termos da nossa portaria. Portanto, nós temos 3 setores de avaliação: frequência, nós temos fórum e trabalhos, e temos a prova. 6 pontos da prova, 4 pontos, 2 pontos para fórum e trabalho, e 2 pontos para a frequência. Ok. Lembro a vocês, e ao mesmo tempo informo, que a adição dos pontos da frequência será automaticamente agregada pelo sistema. Como nós ainda estamos na semana de prova, e o sistema só vai rodar para acrescentar a pontuação da frequência depois que todos os professores tiverem lançado as suas notas. Então, a nota que aparece na disciplina, eu fiz o lançamento dessas notas hoje, eu acho que hoje à tarde. Essa nota que aparece, ela é a soma da prova, do fórum e do trabalho. Não consta a pontuação por frequência, que significa dizer que a sua nota está mutilada, ela está desfalcada. E ela vai ser complementada pelo sistema quando o período de provas for concluído e os professores fizerem o lançamento das suas notas. Eu acredito que o sistema deveria aguardar o lançamento das notas dos professores para que não aparecesse lá só os 2 pontos de frequência sem a complementação das notas das outras atividades.
Então, a nota que você tem lá é a nota de prova, fórum e trabalho. Não contempla a pontuação por frequência. Portanto, eu acredito também, respondendo a uma pergunta que me foi feita ontem à noite pelo pessoal de metodologia, como a designação do MEC é que a aprovação por frequência representa 75% ou mais de frequência e a reprovação representa 25% ou mais de ausência, eu acredito, a não ser que a instituição queira melhorar mais ainda a situação de todos os alunos, talvez considerando dificuldade de acesso ou coisa dessa natureza, e eu estou comentando isso, mas sem efetivamente me comprometer, mas eu acredito que todos os alunos que obtiverem 75% ou mais de frequência na sala terão direito aos seus 2 pontos. E, considerando a minha disciplina, eu particularmente não fiz nenhum tratamento, porque isso me custaria muito fazer uma avaliação de frequência de todo mundo em cada encontro. Mas, pela visão que eu tenho, uma visão mais geral, eu acredito que, raramente, eu vou ter um aluno que não se enquadre nesse percentual de frequência. Penso que uma dificuldade, e se o sistema não resolver de imediato, cada aluno deverá entrar com o processo, é o pessoal que entrou com o processo já em andamento. O pessoal que perdeu uma série de encontros e tal. É interessante que, se o sistema não reconhecer esse atraso na chegada dos alunos, e isso for contado como ausência, é importante que quem se enquadrar nessa situação procure se informar das coordenações e acione o Bloco G para efetivamente colocar a sua situação. Bom, de maneira geral, é, essa é a política de nota. E me parece que todos vocês estão muito bem conscientes disso. Eu estou dando essas explicações, primeiro, para tornar mais claro o modelo que a gente está executando, mas também porque ontem à noite essas foram questões levantadas pelos alunos de metodologia. Então, já muito inspirado nos esclarecimentos que eu dei ontem, eu estou novamente apresentando para vocês essas informações. Bom, hoje eu quero comentar com vocês desempenho e quero fazer o comentário de todas as questões da avaliação. Mas vamos falar um pouco de desempenho. Bom, um dos aspectos que eu considero que não foram muito salutares nessa avaliação foi a pesquisa na internet. Como vocês muitos bem sabem, a pesquisa na internet era proibida. Não era lista, era ilícita. Mas houve muita, até porque é muito difícil o professor, pela tela, saber quando é que o aluno está acessando outros arquivos. Isso não é possível a gente perceber. E a pesquisa foi intensa. Isso prejudicou muita gente, porque quando você vai para a internet, você tem, num assunto só, 1 milhão de abordagens. Acontece que a abordagem da disciplina é uma abordagem específica. O fato de você falar contribuição teórica para a antropologia, ou contribuição etnográfica, se você pôs isso na internet, você vai ser levado para 1 milhão de lugares. E aí, quem faz a pesquisa e não tem noção da disciplina, não leu, faltou algumas aulas, ou apenas assistiu às aulas, mas não se preparou de forma alguma, lendo alguma coisa da matéria, facilmente vai pegar essas informações, recortar, colar e achar que fez uma boa prova, quando na verdade não fez, porque a pergunta orienta para a direita e a resposta vai para a esquerda, a pergunta orienta para a esquerda, a resposta vai para a direita. Portanto, as pesquisas prejudicaram bastante, e toda a questão que o aluno pesquisa na internet, eu olho para a questão e vejo que foi pesquisa na internet. Não tem como eu não saber.
Agora, ainda tem outros lances que eu queria muito mais compartilhar com vocês, para apoio, para ajuda e para esclarecimento, é que tem um tipo de pesquisa na internet que você sabe que o camarada pesquisou, que a aluna pesquisou, mas na pesquisa você percebe uma frase, um trechinho que sabe que não é de autoria pessoal, pelo próprio nível da afirmação, pelas categorias que estão ali, mas aquele é usado apenas como um aporte, e aí você tem a própria discussão que o aluno e a aluna fazem, acrescentando a partir dali e incluindo outros aspectos. Esse tipo de pesquisa, que também era ilícita, que não deveria ser feito, mas acabou prejudicando menos, porque você acaba encontrando ali a presença do aluno, a discussão do aluno, a mente do aluno, a participação dele, ou seja, o aluno devolvendo para o professor o conteúdo que ele recebeu. Então, nesses casos, a gente acabou salvando muita coisa. Quando você tem um texto totalmente copiado e colado, é difícil. Você vai atrás de uma coisa ou outra para acabar reconhecendo algum esforço, acaba dando mais trabalho, porque você fica caçando ali naquele palheiro uma agulha que você possa reconhecer, até porque todo professor fica muito ansioso para perceber até que ponto o grupo assimilou o conteúdo, até que ponto o seu trabalho foi válido, o grupo está crescendo. E é efetivamente uma grande decepção quando você percebe respostas totalmente coladas e pesquisas sem nenhum sentido, acaba, de uma certa forma, provocando algum tipo de insatisfação, de algum tipo de decepção, porque efetivamente quem colhe, quem planta, né? Quem planta quer colher, né? Então, esse foi um dos aspectos muito chatos, muito ruins, sobretudo no curso de direito, em que você está preparando bacharéis para defender a justiça, para defender a verdade, para defender o certo. Então, é muito complicado você estar formando gente para no futuro atuar nesse campo e percebendo que na formação a pessoa está agindo errado, né? De qualquer forma, a gente, eu chamo a atenção, admoesto e tal, eu acho que é um compromisso do professor fazer isso, mas fica também na consciência de cada um administrar a sua própria vida, a sua própria história, a sua própria formação. Essas admoestações entram muito mais como conselhos e como uma postura de um professor que percebe falhas no caminho, que podem ser corrigidas, limitações que a gente pode superar, e é nessa perspectiva que eu estou apresentando essas informações para vocês. Ok, ainda sobre a prova, eu também notei uma área que foi muito prejudicial. As minhas questões, as minhas questões dissertativas, elas estavam compostas de dois aspectos. Vamos citar apenas um exemplo, a gente vai poder ver isso com mais clareza mais adiante. Bom, eu pedia como que a escola evolucionista faria uma abordagem dos direitos das comunidades indígenas do Brasil. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu pedia para que fossem mencionadas as categorias centrais com as quais aquela escola trabalharia. Bom, via de regra, assim, muita gente, mas quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo, com algumas exceções, mas muita gente fez o desenvolvimento da primeira questão, mas não disse nada acerca das categorias centrais, né? Portanto, vamos imaginar que você tenha dito, bom, uma escola evolucionista que discutisse o problema dos direitos indígenas no Brasil, buscaria entender a problemática da justiça aplicada às comunidades autóctones no Brasil, desde a colonização, e efetivamente que é um direito que foi ignorado, mas com o passar dos anos, a consolidação da Constituição, na República, os índios começaram a ser contemplados pela lei, com demarcação de terras, com benefícios prescritos constitucionalmente, e a despeito dos avanços, ainda hoje permanecem suspensas, suspensos direitos que deveriam ser praticados, mas ao longo da história você tem uma tripudiação
total dos direitos, avanços significativos na caminhada e algumas pendências, ou diversas pendências que precisariam. Então, vamos imaginar que um aluno tenha discorrido sobre essa questão, propondo como a visão evolucionista viria o problema. No segundo momento, ele deveria dizer: a escola evolucionista trabalha com duas categorias centrais. Ela trabalha com o início, com a categoria da origem e com a categoria da invenção. Então, muitos alunos acabaram não fazendo essa menção. No texto de resposta à primeira questão, de alguma forma aparecem indicações de uma categoria ou outra na discussão da primeira questão. Mas era necessário que, na segunda questão, se colocasse objetivo e claramente quais seriam as duas categorias. De maneira geral, muita gente acabou não compondo essas duas dimensões. Quando ela era contemplada e, de alguma forma, se mencionava com alguma objetividade as categorias da escola na primeira questão, embora a segunda questão não tivesse sido resolvida, mas eu acabei considerando e pontuando, por exemplo, em questões uma questão dessa que valia um ponto, a segunda questão não tendo sido objetivamente respondido, mas a menção da categoria no primeiro item da resposta, uma questão como essa que valia um ponto, ela era atribuído 0,7, 0,8, de acordo com o desempenho pessoal de cada um. Bom, de maneira geral, a leitura das provas de vocês permite que a gente faça algumas recomendações. Né? Uma prova para a formação de bacharel em Direito, ela não pode, de forma nenhuma, ela atuar como uma espécie de loteria. Você não pode vir para uma prova, não é só a minha disciplina, é para qualquer tipo de disciplina. Você não pode vir para uma prova sem leitura. Ou você não pode assumir o compromisso de uma prova confiando apenas nas aulas que você ouviu. E sem depois ter revisto os vídeos das aulas, sem ter lido um texto ou outro, sem ter olhado para as lâminas de PowerPoint. Isso vai acabar redundando em chute do começo ao fim. E chute não dá certo. Em área científica, chute não funciona. Isso funciona em algumas outras áreas. Mas na área da ciência, chute não funciona. Então, uma respostinha que se diz, imaginando que o professor vai aproveitar alguma coisa, não é assim. Consciência, você não tem essa de você... Está tudo errado, mas escreveu muito, eu vou pontuar. Pode até ser que alguns professores ajam assim, mas não estão contribuindo cientificamente em nada. Aliás, estão atrapalhando e não é pouco. Então, eu percebi também, efetivamente, que eu não ligo muito a prova à pessoa, né? Acabo fazendo análise de maneira geral, que não contempla todo mundo. É bom que vocês também saibam disso. Eu faço essas observações, mas não contempla todo mundo, não significa dizer que todo mundo agiu assim. E é claro que não, porque você vai perceber diferenças de notas e efetivamente isso vai também demonstrar diferenças de desenvolvimento, de domínio, de conteúdo. Mas é alarmante você ler provas de que você sabe que o aluno não tem noção nenhuma da disciplina, não leu nada, se assistiu às aulas, não lembrou de nada, e as respostas ficam no campo do senso comum. Para responder dessa forma, o aluno nem precisava fazer um curso de direito. Bastava ver a questão e sair dizendo alguma coisa. E pronto, aí responde, aí diz um monte de coisa na outra questão, mas sem sentido, sem vínculo com o conteúdo. Né? Então, uma observação que eu faço é que a gente sempre dispõe de algum tempo para preparação para essas provas. Mesmo que não seja como eu acho que deva ser, toda semana você tira um momento, 2 ou 3 momentos para rever os textos e tal, que eu acho que esse seria um trabalho ideal e que é feito de fato por quem é aluno profissional, que não trabalha e apenas estuda, e eu sei que esses alunos fazem isso. A maioria de vocês são trabalhadores, alguns têm mais de
de um emprego, outros têm o seu próprio negócio, praticamente vivem dentro desses negócios. Eu sei que é muito difícil. De qualquer modo, vocês estão objetivando um alvo muito elevado, vocês querem alcançar um resultado socialmente relevante. Ser um bacharel, ser uma bacharel em direito é um alvo ambicioso. Isso vai requerer algum planejamento, vai requerer que vocês dediquem tempo para a leitura. Um advogado tem que ler muito. É preciso, às vezes, se não é possível durante a semana, mas os fins de semana devem ser bem planejados, às vezes acordar um pouco mais cedo. E isso dentro da agenda de cada um, de acordo com a disponibilidade de cada um, com o modo como cada um se sente bem. Mas o fato é que leitura é indispensável. Eu acredito que essa lição vai ficar nessa primeira prova. Quem veio para a prova para chutar, para achar que dava para fazer, e que no final das contas ia dar tudo certo, afinal de contas tem muito ponto, isso não vai funcionar todas as vezes. Funciona em alguns casos, e pode até ajudar muita gente, mas mesmo assim não é o ideal para se formar bons advogados, para se formar bons advogados. Então, eu recomendo que a gente leia sabendo das dificuldades de um pai de família, de uma mãe de família, que tem 2, 3 empregos, tem o seu próprio negócio, e que, portanto, não tem esse tempo todo para estar se dedicando a leituras e mais leituras. Mas dentro de um bom planejamento, isso é mais do que possível. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu entrei na universidade, meu primeiro filho já havia nascido. Então, não era fácil para mim, porque eu vivia correndo atrás de uma turma formada só por alunos profissionais, estudantes profissionais. Eu estudava pela manhã, o meu trabalho me permitia isso, então eu estudava pela manhã e uma turma só de alunos profissionais. Então eu vivia correndo atrás, não podia viajar, não podia participar de congressos fora, estudava de madrugada, aproveitava fim de semana, mas eu garanto que dá certo. É só uma questão de planejamento e dá para fazer uma boa formação. Então, é importante a consciência a partir de agora que leitura é fundamental. Não há, no mundo não existe, nunca vai existir, jamais existiu um advogado relevante no campo jurídico que não seja um bom leitor, que não tenha uma boa carga de leitura, de conhecimento, que não tenha uma erudição. Então, fica essa lição nesse momento. Ok, são recomendações. Quem já estudou comigo sabe que eu cuido muito disso, que eu trabalho muito essas questões e procuro, na medida do possível, dando o meu máximo nesse aspecto, para orientar acerca do bom desempenho acadêmico, para que vocês possam desenvolver um excelente perfil no domínio da ciência. Mas a boa notícia é que, com a pontuação da frequência, eu acredito que aproximadamente 70% a 80% dos alunos vão conquistar a média, nota na média ou acima da média. Portanto, essa é a boa notícia e, portanto, um percentual mínimo de alunos vai ficar me devendo mixaria, vai ficar me devendo pouca coisa. A grande maioria do grupo vai estar com a média ou acima da média e poucos alunos vão se esforçar para me pagar uma mixaria que vão me dever. Eu tenho um aluno que está dizendo que está sem áudio. Todo mundo está sem áudio? Deixa eu ver aqui, que é sem áudio ou é sem vídeo? Não. Tem um aluno... Tá com áudio, professor, aqui. Eu estou escutando. Tá normal. Ok. Beleza. Então, deve ser, deixa eu ver aqui. Normal. É o Caio. Caio, deve estar acontecendo aí alguma coisa com o teu sistema, porque eu acionei. Eu iniciei sem o vídeo, porque eu estava na CAM, antes de entrar para essa aula, aí tive que desligar e a CAM voltou ao normal. Então, veja aí o que aconteceu, para ver se você regulariza. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês,
uma grande parcela, a grande maioria do grupo vai ficar com a média ou acima da média. E volto a dizer, quem vai me dever alguma coisa está me devendo mixaria. Finalmente, o resultado geral, e aí eu estou só no resultado quantitativo. Eu acabei de discutir com vocês algumas coisas no campo qualitativo. As minhas recomendações são válidas, eu vou insistir nessas recomendações para tentar aprimorar o grupo, arear o grupo, para tirar o brilho que o grupo pode me dar. No aspecto qualitativo. No aspecto quantitativo, as informações são as melhores possíveis, porque eu vou ter aí aproximadamente 80% do grupo com a média ou acima da média, e quem não atingir a média não vai se preocupar de forma alguma com isso. Por quê? Porque está me devendo pouca coisa. Me devendo meio ponto, me devendo 1 ponto. Quem está abaixo da média vai ficar me devendo pouquíssima coisa, e a gente resolve tudo isso sem problema nenhum, em GQ1, para que todo mundo vá para GQ2, precisando só do 5 ou precisando da média de aprovação para quem está com notas bem situadas, portanto, precisando só de um 3. Então, essa é a situação. Do ponto de vista quantitativo, o grupo está bem. E não deve haver nenhuma preocupação. Eu chego a imaginar que se todo mundo tivesse feito o fórum, porque, na verdade, olha, eu estou falando de 2 pontos que muita gente abriu mão, mas muita gente mesmo. Se todo mundo tivesse feito o fórum, que foi um fórum só, alguns professores passaram 2 fóruns, eu só passei 1. Se todo mundo tivesse feito o fórum. E além disso, a atividade que mais alunos se omitiram de realizar a atividade do que de fazer fórum. Então, a atividade que teve uma missão grande, se todos os alunos tivessem realizado o fórum e o trabalho, eu acredito que a história seria outra e talvez nós tivéssemos todo mundo com a média ou acima da média. As notas de fórum e atividade foram notas sempre muito boas, com exceção de meio ponto que eu acabei dando para cópia e cola da internet e resposta que não tinha nada a ver. É como se eu estivesse falando uma linguagem e o aluno estivesse falando outra. Fora esses casos que, mesmo assim, eu acabei atribuindo meio ponto, porque fui procurar alguma coisa, outra, para pontuar. A grande maioria das notas foram notas cheias de 1 ponto. Foram notas cheias de 1 ponto, a maioria dos casos foi assim, tá certo? E aí uma recomendação que eu acabei de me lembrar, né? É importante não perder os 2 pontos, como muita gente perdeu. Eu não. Olha, se eu estou cursando uma disciplina, se eu estou fazendo um curso, e para a composição da minha nota existem 2 pontos disponíveis numa determinada área que serão subtraídos da prova, eu, de forma nenhuma, deixaria passar essa oportunidade e não me omitiria de ter esse trabalho. Essa, portanto, é uma recomendação para a GQ2. Ninguém pode deixar. Eu vou ficar pontuando. Professor, Pois não, diga. Os novos fóruns e trabalhos, quando é que isso vai começar a passar os primeiros, hein? Após da próxima semana, porque na próxima semana eu já vou começar a matéria, né? Como você bem já sabe. Próxima terça-feira eu já começo matéria. Então, eu já vou na próxima semana começar a pôr o material para que vocês comecem a trabalhar, tá certo? Eu acredito que nós não tivemos tempo, nós não tivemos problema nenhum com prazo, porque os alunos que chegaram depois na disciplina, que me falaram isso, como vocês sabem, eu elastici os prazos para que todo mundo tivesse a oportunidade. Eu acho que foi uma questão de planejamento. Até porque muita gente estava em casa e, às vezes, que a gente acaba não conhecendo, por isso que eu não gosto de julgar. Eu dou admoestações, eu faço recomendações, mas eu não gosto de julgar ninguém.
Porque vai lá, você acaba sendo incisivo numa crítica e você tem um aluno ou outra aluna que não tem acesso à internet, que depende da internet do vizinho, que depende do celular, e às vezes o celular tem algum problema com a provedora. Então, eu prefiro não julgar, porque às vezes você vê um perfil e você diz assim, esse perfil é ruim, você tem aqui um aluno que não está interessado. E, de repente, por trás daquele quadro, você tem uma situação que humanamente deveria ser tratada de outra forma. Então, eu não julgo, porque eu acho que todas as vezes que a gente faz isso, a gente acaba cometendo algum erro, alguma injustiça com uma pessoa, com outra. Então, eu prefiro não fazer esse julgamento. De qualquer modo, toda reclamação, não reclamação, pessoal, estou chegando agora e o fórum já acabou, eu não pude. Aí eu fui lá e lasquei esse prazo. Então, vamos ficar mantendo contato permanentemente e nesse período agora de GQ2 eu não vou deixar vocês em paz. Eu vou ficar mandando recados, observações, olha os fóruns, muitos alunos ainda não compareceram, o prazo está vencendo, para que nós não abramos mão de 2 pontos. Efetivamente, nós tínhamos quase 80% da nota da média estava praticamente dado. Por quê? Nós tínhamos 40% da nota, 5, eu estou me referindo a 5, que é a nossa média para aprovação. 40% nas atividades de fórum e trabalho e 40% da frequência. Então, a gente tinha 80% da média praticamente dados, né? E a gente precisa fazer o melhor proveito estratégico dessa dimensão. Muito bem. Dados esses esclarecimentos, e voltando a informar para aqueles que entraram recentemente, que a nota que está no portal está mutilada, está incompleta, porque o sistema não rodou a pontuação de vocês na sala. Portanto, a nota está incompleta. Como o sistema... Professor, Pois não? Diga. só uma... Assim, o que eu me senti prejudicada foi porque quando eu fui fazer a matrícula, né, que eu vim transferida, disseram que não estava com pouco tempo que tinha iniciado as aulas. Na verdade, já estava com mais de um mês. Então, eu entrei uma semana antes, na outra semana já foi a prova. Então, para correr, para fazer o trabalho, para fazer tudo, eu acabei falhando na sua disciplina de fazer fórum, trabalho, e até em relação ao estudo. Então, assim, eu sei que agora com a GQ2 eu vou ter que correr para poder cobrir nota e tudo, mas foi isso, porque na hora de fazer a matrícula eles disseram que ainda tinha tempo para fazer as provas, e quando eu comecei a assistir aula só faltava uma semana. Então, foi muito corrido, né? Assim, era muita disciplina, muita matéria para estudar, e mesmo estudando não deu para tirar uma nota suficiente. Como é o teu nome? Mas, Viviane. Mirta Viviane. Ah, Mirta. Na verdade, até nas outras eu consegui tirar até uma nota melhor, mas na sua não consegui. Certo. Mas, Mirta, a tua situação, você com certeza vai ter o direito aos 2 pontos da frequência. Eu já até abri chamada, eles já até regularizaram a frequência. Porque o sistema não vai poder te punir se ele te admitir sem andamento. Mesmo assim, a tua nota, você vai ficar me devendo pouquíssima coisa. Pouquíssimo mesmo. Então, a sua situação pode considerar normal, porque o seu perfil é um perfil de recuperação, pelo menos considerando o aspecto quantitativo. A outra coisa que eu, para você, quero dizer também para os seus colegas, é que ao longo desses 18 anos que eu estou ensinando em instituição universitária, eu tenho um perfil de primeira nota, que está dentro de um contexto de identidade com a disciplina, de compreensão de conteúdo, de pertença com as categorias da disciplina. Eu tenho um desempenho característico na primeira nota. O desempenho da segunda nota é amadurecido, e a evolução do resultado quantitativo acontece isso todo ano e todo semestre. Então, é evidente e com certeza os perfis vão melhorar muito com o amadurecimento e com o avanço da
o avanço da disciplina. Portanto, isso tem sido uma regra geral que eu tenho constatado ao longo desses 18 anos. O que significa, portanto, dizer que, pelo desempenho que nós tivemos no primeiro momento, está para mim claro que nós temos toda uma turma que deverá ser aprovada, porque a recomposição de nota de GQ1 e GQ2 fatalmente vão calafetar essas pequenas ausências que a gente teve em um lugar ou outro, e é por isso que eu falei a você, a gente julgar sempre é uma coisa muito complicada, porque um caso como o seu não pode ser sujeito a julgamento. Você não pode dizer, trata-se de uma aluna relapsa, é uma aluna que não quer nada, que não leu. Você não pode fazer um julgamento desse, considerando as características da tua chegada na disciplina, tá certo? Por isso que eu disse isso antes de você se manifestar, porque é uma postura que eu considero coerente, sobretudo da parte dos professores, de não exercer juízo baseado em dados exteriores, em meros dados quantitativos. Mas tanto você, que está me devendo mixaria, né? Está me devendo bobagemzinha aí, vai recuperar isso e vai acumular gordura para a sua GQ3, né? A sua GQ2 vai ser o seu desafio, tá certo? E aí você vai resolver todos os seus problemas de GQ1 e efetivamente que o objetivo, eu quero que você alcance o objetivo, é guardar reservas para que você vá para a GQ3 com aquela folga que você já conhece, de ir pelo 3 para ser aprovada na disciplina. Então, professor, de maneira geral, como que está o perfil do grupo? Todo mundo tem que ficar tranquilo. Agora, eu quero tirar do grupo o que o grupo pode me dar. Eu quero levar o grupo a render o máximo que o grupo pode render. Eu podia simplesmente dar aqui os resultados e dizer, ó, professor, está aqui o resultado, tudo bem, vamos partir para o segundo momento. Mas, efetivamente, eu quero fazer essas leituras, porque eu acho que tanto faz parte do meu perfil como professor, como acho que faz parte de um compromisso ético da docência, né? Eu quero trabalhar com o meu grupo, quero carregar o grupo, eu quero tirar do grupo, levar o grupo ao máximo que o grupo pode me dar, e, portanto, ficam essas recomendações. Tá certo? Professor, Diga. que o governador, nos Pois não. últimos movimentos, ele autorizou, está para autorizar a educação infantil, né? O início da educação, né? Caso a gente, como é que está essa situação? Caso o governador autorize, vai voltar às aulas normais e alterar nosso cronograma, como é que vai funcionar, professor? Olha, existem duas expectativas. A primeira expectativa é que, se houver retorno, não será possível colocar todo mundo em sala de aula. Você está entendendo? Havendo retorno, não vai ser assim, todo mundo volta de uma vez. Vai ter que ter um planejamento de escalas e designação de grupos que deverão ser intercalados. É possível que a gente termine o ano com aulas presenciais e aulas remotas. É possível. No entanto, está havendo uma reação significativa das instituições no que diz respeito a que esse semestre não ocorra esse retorno. As universidades públicas, vocês já sabem que elas não querem, tá certo? Há uma reação das instituições públicas, sobretudo do governo federal e do Estado, relacionada ao corpo discente e aos profissionais de coordenação e de direção. Eles não querem o retorno. Isso gera um impasse e está, portanto, nas mãos do Camilo Santana essa batata quente para que ele, através dos técnicos da área de saúde que estão apoiando na formalização dessas medidas, encontrarem algum meio termo. Particularmente, eu quero trabalhar na perspectiva de que o que nós temos hoje é o sistema de aulas síncronas e a gente vai trabalhar dessa forma. Se o Estado sinalizar para uma possibilidade de modelo alternativo, de aulas síncronas e aulas presencial, a gente abarca. Não sendo que eu acredito que não vai ser tão simples, tá certo? Sobretudo com as ameaças que a gente tem de uma reinfecção, né? Como está acontecendo em alguns lugares do planeta, e a oscilação que está acontecendo no Brasil. Você acompanha pelas informações
horas você tem um estado que está em área de estabilidade, daqui a pouco, na outra semana, o estado sai da área de estabilidade, sai do azul para o amarelo. Então, eu acho que essa insegurança pesa muito na responsabilidade de quem que tem o poder de decidir pela população, que são, sobretudo, os governadores dos estados. A gente vai ficar aguardando. As instituições estão se preparando para receber os alunos de volta. Isso aí vocês não tenham dúvida. Elas estão se preparando nessa direção. No momento que o governador disser, vamos fazer um programa de maneira tal que a gente volta às aulas presenciais seguindo tal e tal modelo. Está todo mundo preparado para isso. Tá certo? De qualquer modo, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, porque ou de uma forma ou de outra, nós vamos fazer um bom semestre, a gente vai aprender, nós vamos crescer, e a formação de vocês não vai ser comprometida de forma nenhuma em função dessas metodologias. Eu acho que isso é o que a gente tem que se preocupar. Eu gostaria de terminar o semestre em sala de aula com vocês. Assim, se dependesse de mim, eu criaria um sistema para, pelo menos, em 15 dias, eu via metade de uma turma, uma semana, quem sabe. Numa terça-feira eu via uma metade de vocês, na quinta-feira via outra metade. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de estar presencialmente. Gostaria bastante. Agora, se não for possível, eu também não quero pôr ninguém em risco. E muito menos eu, como vocês estão vendo aí a minha cara, eu tenho 63 anos, entendeu? Então, não quero pôr ninguém em risco e também, evidentemente, que não quero me arriscar. Mas, se nós tivéssemos as garantias necessárias, eu queria terminar o semestre em sala de aula. Porque eu acho que a gente trabalha melhor, a gente escuta, o processo é diferente, você fala, você ergue a mão, você participa, é outra interação. A gente não pode deixar de considerar a importância dos encontros presenciais. Mas, como eu já disse, o importante para a instituição, para mim, eu acho que para a educação de maneira geral, é a gente passar conhecimento para vocês, é a gente transferir saber, dar a vocês habilidade. Eu acho que esse é o grande desafio, e a gente vai fazer isso em cima de pedra, em cima de pau, chovendo, no seco, no molhado, trovejando, relampeando, seja lá como for, a gente vai trabalhar com essa meta e vamos alcançar isso, sem dúvida nenhuma. Agora, se você perguntar ao pessoal que está na direção das instituições como é que vai ser, todo mundo vive um incógnito muito grande. Não tem ninguém com certeza de nada. A gente está lidando com um adversário muito imprevisível. E quando você espera que ele esteja indo embora, de repente ele bate na porta dizendo, estou indo não, estou de volta. Então, é uma situação que muito difícil. E a gente precisa se precaver, porque o futuro da humanidade vai reservar situações bem piores do que essa, né? Então, a gente tem que ter um aprendizado, porque é um momento de muita instabilidade. Um virinho de nada, uma porcaria de nada, se apresenta e bota no chão a nossa tecnologia, os nossos recursos, as nossas economias, o dinheiro, e não tem ninguém quem se salve, né? Quem é rico, quem é pobre, quem tem, quem não tem. É um aprendizado, né? Mas é o que eu estou dizendo, eu estou preocupado em fazer o máximo possível e tirar o máximo proveito para que não haja diferença nenhuma do resultado que eu produzo com as minhas turmas quando as aulas foram presenciais e com as minhas turmas nesse novo modelo de aula. Ok, eu quero pôr para vocês as provas. Eu vou tentar pôr agora, só para que vocês acompanhem as questões, porque eu quero comentar essas questões. Se não dá tempo de comentar todas as questões de múltipla escolha, particularmente, não, no caso dessas nossas provas, todas as questões foram dissertativas. Então, vamos lá que eu quero apresentar as provas. Deixa eu ver a data dessa prova aqui. Dia 22. Não quero essa, não. É 15, pronto. Vocês estão vendo a prova? Vocês estão vendo? Ok. Então, vejam só. Uma questão que
vocês acabaram pedindo apoio e esclarecimento. Como vocês sabem, eu peguei um artigo. Esse artigo eu tirei do El País. O outro artigo sobre, que foi a outra prova, a prova do dia 22, sobre o direito das comunidades indígenas, eu tirei do Jornal do Brasil. Então, foi o que eu fiz, eu peguei um artigo, e a partir desse artigo, eu elaborei 5 questões com o mesmo artigo. Uma questão para a escola evolucionista, outra para a difusionista, outra para a funcionalista, outra para a estruturalista, outra para a escola interpretativa do Goethe, e finalmente eu fiz uma última questão baseada no outro tema. Mas esse artigo, ele representou a base para 5 questões. Na primeira questão, eu pedi que vocês propusessem em linhas gerais, deixa eu ver aqui, como a escola estruturalista estudaria o problema da presença e dos impactos da pandemia Covid-19 no Brasil. Ora, a escola estruturalista ela é diferenciada das outras 3 escolas clássicas, porque ela trabalha com categorias universais do inconsciente das culturas, entendendo que cada cultura tem uma base abstrata que vai refletir o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, estabelece um certo critério ideal de comportamento humano. É baseado dentro dessa visão das estruturas universais que a escola estudaria as pandemias e como elas atuam em sociedades em desenvolvimento ou terceiro-mundistas, como é o caso da sociedade brasileira. Essa seria, em linhas gerais, a narrativa que vocês utilizariam. Quanto às categorias que eu solicito, que você deveria mencionar, as principais categorias trabalhadas pela referida escola, e aí você não tinha que dissertar nada, tinha só que apresentar as categorias. Então, você poderia propor como categoria estrutura, e você trabalharia com inconsciente universal. Seriam 2 categorias que você apresentaria para o trabalho da escola estruturalista no análise da pandemia. Essa mesma pergunta solicita que você proponha como que a escola evolucionista se comportaria na análise de um problema contemporâneo como esse que a gente está vivendo. Ora, a escola evolucionista, ela está interessada em avaliar, em acompanhar, em medir os deslocamentos de um determinado problema ou de um fenômeno sociocultural, de um estágio inferior para o estágio superior, de um estágio de menor importância para um estágio de maior importância. Ela está preocupada, portanto, com o progresso social, econômico, político. Ela mede o progresso, ela está interessada na evolução. Para isso, ela precisa ter noção de início, para poder medir a evolução na relação entre o momento de início e o momento atual, entre o momento de início e o momento de chegada. Essa é a visão evolucionista dos problemas culturais e sociais. As categorias principais com as quais essa escola trabalha são as categorias da origem e da invenção. Essa mesma questão é aplicada à escola funcionalista. Ora, a escola funcionalista, ao analisar os fenômenos sociais, ela submete os fenômenos a uma análise sistêmica. Os fenômenos são analisados, tratados como sistemas, em que as partes que compõem o sistema são descritas e avaliadas de acordo com a função que elas realizam dentro do sistema. Portanto, era fundamental que nós entendêssemos o sistema da pandemia, como ela se alastrou e como chegou ao Brasil, e, ao mesmo tempo, interessaria a essa escola entender o sistema das estruturas que foram não capazes de dar conta desse mal que se alastrou na sociedade brasileira. Mas, fundamentalmente, você tem um problema que deve ter o seu sistema identificado e reconhecido e estudado.
As categorias centrais são essas mesmo. A categoria central da escola funcionalista é função e sistema. Bom, e finalmente a escola difusionista, que é uma escola muito boa de se trabalhar. Porque a visão da escola difusionista, ela se fundamenta na construção da história, que segundo os autores que defendem a tese difusionista, o que determina o advento, o desenvolvimento dos fenômenos culturais são os contatos, são os intercâmbios. Nesse aspecto, o que interessaria aos difusionistas é entender de onde foi que o vírus veio. Como é que a gente estava todo mundo bem aqui, todo mundo são, a sociedade toda isenta, e daqui a pouco nós temos quase 140 mil mortes. O difusionista pergunta de onde foi que isso veio, quem contaminou, quais contatos foram feitos. Essa é a linha da análise difusionista. E, na verdade, vocês devem estar se lembrando agora que a imprensa mundial adotou uma postura difusionista, tanto nas análises como na descrição desse fenômeno, né? Entendendo que o ponto de partida da pandemia foi a China, e daí se alastrou para a Europa, alcançando o mundo inteiro. As análises dos repórteres, e sobretudo dos âncoras das televisões e dos comentaristas de jornais, todas elas estão muito comprometidas com a visão difusionista. Bom, quais são as categorias do difusionismo? As categorias são história e o contato. Aí vem o Goethes, né? Ele não podia deixar de comparecer a essa prova. É um autor contemporâneo, de recente presença entre nós, e se ausentou há pouco tempo, e acrescentou à antropologia uma linha de análise absurdamente importante. Bom, o Goethes vai propor que a gente não apenas deve descrever, mas deve explicar. A gente deve tentar entender o significado. O que significa, então, essa pandemia? Né? Por que nós estamos lidando com uma desgraça dessa? Quais são os sentidos que isso nos traz? E, efetivamente, isso poderia nos levar a muitas visões. O desrespeito ao ambiente natural, a cultura humana de uso dos recursos de forma indevida, o descaso com o investimento no cuidado da saúde, sobretudo das populações pobres e dos países terceiro-mundistas. O significado nos levaria a encontrar uma vereda ampla de situações que são expostas, como a fratura, e acaba nos revelando por que esse vírus chega, por que ele aparece. Na verdade, ele chega porque a gente acaba reivindicando, a gente acaba chamando, a gente acaba provocando o aparecimento dele. E deixando profundas lições, porque o vírus deixou muito bem claro que ter dinheiro não significa nada. Né? Ter dinheiro não significa absolutamente nada. Ser rico não significou nada, porque o vírus entrou nos palácios e invadiu o primeiro mundo e não respeitou ninguém. Lições profundas foram deixadas, né? A gente só não sabe se o mundo vai aprender, mas que as lições ficaram. O Goethes nos ajudaria a trabalhar nessa perspectiva. Quais seriam as categorias da escola goethesiana? A semiótica, a etnografia, descrição densa, visão microscópica da cultura, são as categorias centrais com as quais o Goethes trabalha. E, finalmente, a gente vem para uma questão muito fácil, boa de se trabalhar, porque foi uma das primeiras questões com as quais a gente trabalhou no início da disciplina. É um debate muito bom, todo mundo recém-chegado, e esse assunto foi trazido logo no início. E ele foi recuperado nessa avaliação. Quais dois fatores do advento da antropologia e da sociologia no século XIX
E a importância desses fatores. Você tinha seis fatores. O filosófico, o artístico, o religioso, a ciência moderna, o científico, o político e o econômico. Não ia falar dos seis. Aí você destacar dois. Aí você vai dizer assim, não, eu queria falar sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Não, eu queria falar sobre filosofia. Grega clássica, renascentista e iluminista. Não, eu queria falar sobre a Reforma Protestante e sobre o Renascimento. Você escolhia. A questão era deixar você a cavalheiro. Bom, você detectava dois e mostraria como esses dois fatores foram fundamentais para o advento da sociologia e da antropologia. Bom, finalmente essa foi a nossa avaliação do dia, essa foi a nossa avaliação do dia 15. Como vocês muito bem perceberam, no dia 22, o que é que eu faço? Eu pego outro tema, só que agora eu tô no artigo que eu havia falado, Jornal do Brasil. Estou no JB e pego a situação das populações indígenas na pandemia. Aí eu volto à carga. Dou aos meus alunos que devolvam o conhecimento que receberam e demonstrem que estão habilitados para operar com esses conhecimentos. Aí peço, né? Como a escola difusionista estudaria o problema das comunidades indígenas? Aí depois eu peço as categorias também. Vocês estão percebendo que eu mudei o artigo, eu mudei o assunto, portanto as respostas jamais poderiam ser iguais à prova anterior, porque a base empírica de análise era totalmente diferenciada. Aí com isso a gente seguiu aquela sequência. Eu comecei a prova com a escola difusionista, pedindo para que você propusesse como a escola trabalhava, depois me desse as categorias, aí em seguida vem a escola evolucionista, depois a escola funcionalista, aí temos a escola estruturalista, a interpretativa da cultura do Goethe, e finalmente outra questão, né, diferenciada daquela primeira. A sexta questão da prova anterior foi de uma leitura. Essa agora eu estou pedindo que você fale sobre a tese do advento tardio e explique e comente a tese do advento tardio das duas disciplinas no campo do conhecimento dos problemas humanos. E aí eu peço para que você mencione os 6 fatores que contribuíram para o advento das disciplinas, e desses 6 vocês comentem 2. Então, você tem uma questão diferenciada da outra. Mas a prova acabou obedecendo a uma mesma filosofia. A filosofia de um é a filosofia da outra, com modificações dentro do mesmo território. A gente muda um lugar ou outro e, efetivamente, também mudamos a base empírica de um artigo para o outro. Bom, enfim, esses foram os conteúdos das nossas duas provas. O que eu tenho a dizer além daquilo que eu já falei? Bom, a partir de agora, a gente precisa encerrar essa etapa, fechar esse cenário. Eu lembro a vocês que não tem nenhum aluno, mesmo aqueles que chegaram tardiamente, nós não temos ninguém aqui em situação grave, está todo mundo no páreo, todo mundo é competitivo e a gente vai poder recuperar aqueles que precisarem recuperar, e quem está bem a gente vai querer produzir mais e mais para ampliar as vantagens desse desempenho. Então a gente nós vamos fechar esse cenário, porque a partir de terça-feira eu começo outra discussão. A disciplina, na medida que a gente vai avançando, ela vai se tornando mais densa, ela vai se tornando mais complexa, ela vai se tornando, inclusive, mais interessante. Então, a partir da próxima terça-feira, tem outras discussões. Nós vamos entrar em outro momento. E eu quero que a cabeça de todo mundo não esteja no passado, eu quero a cabeça de todo mundo no presente. Tá certo? Se você tirou nota boa, esquece isso. Esquece isso. Essa nota já passou. Você vai ter que começar agora tudo de novo para construir a sua segunda nota. Então,
O que eu proponho é o seguinte, próxima semana vamos começar a vida nova. E, efetivamente, com as experiências, né, com a experiência que a gente obteve nessa caminhada, você vai fazer as suas adaptações. Se você deu pouco, se você aplicou pouco tempo, se você não pôde ler um pouco mais, e percebeu que isso complicou, você já sabe que é aí que você vai fazer alguma adaptação, tá certo? Então, a gente não vai manter o mesmo que você tenha se dado bem, eu quero que você altere um pouco o método para que você renda mais. Então, a gente vai tirar essas lições, eu acho que é fundamental, essas avaliações de modelos e de intervenções para que a gente possa crescer, mas, ao mesmo tempo, sem ter a cabeça mais no resultado. Sendo bom, sendo razoável, vamos esquecer isso. E vamos, então, construir a nossa caminhada toda, já começando a partir da próxima semana, e eu quero discutir com vocês o positivismo de Augusto Comte. A gente começa com a visão kantiana da sociologia, e esse vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Com esse nosso encontro de hoje, eu estou, como vocês estão percebendo, estou aproveitando para comentar a prova, mas eu também estou aproveitando para fazer uma transição da primeira fase da disciplina para a segunda fase que está se iniciando. Ok? Eu estou sempre à disposição dos senhores. O meu trabalho com a disciplina, ele não é apenas um trabalho profissional, que eu sempre prezo para ser o melhor possível, mas é, acima de tudo, um trabalho vocacional. A minha vocação é para ensino, eu faço isso, acima de tudo, por vocação. Então, tenho um grande interesse de me colocar à disposição. Alguns de vocês sabem, porque hoje mesmo aconteceu isso. Você bota uma mensagem para mim no WhatsApp, com 1 minuto eu respondo. Alguns de vocês já devem ter visto isso. Não fica mesmo. Você bota uma mensagem, você não bota uma mensagem para me responder no outro dia, só se tiver acontecido alguma coisa muito estranha, algum problema que eu tenha me ocupado o dia inteiro. Mas hoje mesmo, eu recebi mensagem e respondi na mesma, dentro de 1 minuto a resposta já estava pronta. Porque eu faço isso com satisfação, faço isso com vocação, tá na minha alma, e o meu empenho, vocês vão contar com ele, vai ser assim, do começo até o fim da disciplina. A minha satisfação em poder atender, em poder apoiar, em poder ajudar, em poder coordenar a nossa caminhada, vocês vão poder sempre contar nessa direção, e efetivamente com um camarada muito honesto, muito ético, que vai dizer, vamos melhorar nisso, naquilo outro. Como vocês já estão aprendendo a lidar comigo, com a minha disciplina, mas quem já esteve comigo em outra disciplina sabe que essa tem sido a minha postura ao longo dessas quase 2 décadas de trabalho, sobretudo ali na FGF, que hoje é centro universitário. Mas a gente está fazendo essa transição, o meu sentimento é de realização, acho que a gente está no bom caminho, e eu sei que tem uma boa matéria-prima e que eu posso tirar muito dessa matéria-prima, e é isso que a gente vai fazer até o final do nosso semestre. Eu quero colocar vocês à vontade para fazer algumas colocações, alguns de vocês já falaram, se outros tiverem alguma coisa a manifestar, a gente vai ter ainda um momentinho para isso, porque da minha parte, a minha agenda toda eu acabei esgotando com essas minhas falas. Professor, eu queria falar com o senhor, mas sobre a minha matrícula, sobre a nota. Certo. Que eu estou entrando, porque o senhor colocou a minha nota na matrícula 2019, que era de outro curso, e o coordenador falou que os professores colocassem nessa matrícula agora, para que eu só vou poder trancar a outra quando colocarem a nota nessa matrícula nova. Como é o teu nome? Brenda Stephanie. Brenda Stephanie. Você teve um desempenho muito bom nessa prova, e a sua matrícula comigo é de 2020 já, viu? O senhor colocou a nota no 2020? Porque eu olhei hoje e eu não vi a nota lá, não. A nota eu devia colocar no 2019 ou no 2020? É no 2020. Pois eu coloquei...
Eu vou dar uma olhada. No manuscrito, ó, no manuscrito, tá 2020, mas eu posso ter colocado errado no sistema. Você pode, daqui a meia hora, pode dar uma olhadinha que se eu tiver colocado no 2019, eu vou lá e corrijo ainda agora, tá certo? Pode estar atento a isso. E desde já lhe parabenizar, porque você foi uma das alunas que teve um desempenho que eu considero excelente em relação à média da turma. Tá certo? Tá de parabéns. Obrigada, professor. Tem que aguardar os seus 2 pontos, a sua nota boa, né? Com os 2 pontos da frequência, que eu acho que você deve ter direito a esses 2 pontos. Mas eu vou olhar, Brenda, porque aqui eu fiz a anotação correta, mas posso ter, com certeza, não posso não, com certeza eu devo ter lançado em 2019. O teu nome aparece 2 vezes na minha caderneta. E aí eu optei... tá aparecendo 2 vezes, porque eu entrei há pouco tempo, aí ele mudou agora a matrícula. Ok, eu resolvo isso para você já. Assim que eu fechar aqui a minha sala com vocês, eu vou lá e faço a correção. Qualquer coisa vocês... Tá bom, professor. Não tem? Aí você me põe lá uma mensagenzinha. Tá, obrigado. Amigos, com isso eu estou encerrando o nosso encontro. Mais uma vez pergunto se alguém tem alguma colocação a fazer. Se vocês me perguntam agora, professor, o senhor recomenda alguma leitura para agora? Eu recomendo. Eu recomendo que vocês leiam o positivismo, naquele meu texto, O Surgimento da Sociologia, que eu não tratei do positivismo, vou tratar na próxima aula. Se quiserem ler mais alguma coisa, então leiam o meu texto, O Significado de Pensar a Realidade Sociologicamente. Terça e quinta-feira, talvez até a outra semana, eu continue trabalhando. Eu vou passar aproximadamente 3 semanas com esses 2 temas, positivismo e o que significa pensar a realidade sociologicamente. No demais... Onde é que está esses textos, professor? No material. De referência, né? No material de referência, você vai lá e você vai para esses textos. O primeiro texto vocês já leram, porque o Surgimento da Sociologia foi um texto base para essa prova. Mas dentro do texto tem um ponto, um capítulozinho sobre positivismo, nós não tocamos nesse canto aí. E é isso que eu quero que vocês resgatem o texto e leiam só o que diz respeito ao positivismo. Acho que a maioria de vocês está entendendo o que eu estou dizendo, porque foram lá e já devem ter constatado que tem lá uma matéria sobre positivismo. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos vocês. E recomendando que o grupo se motive, se estimule, acredite no potencial, porque o grupo é bom e nota não diz tudo. Eu estou muito mais focado em outras coisas, a despeito de que eu sei que a nota é fundamental, porque ela aprova, mas eu estou interessado em coisa muito mais excelente. Conhecimento, domínio, habilidade, erudição e competência, isso para mim está acima da nota. A gente vai caminhar bem e, se Deus quiser, todo mundo vai ter um final muito bom. Com certeza isso vai acontecer, só depende dos nossos esforços, porque se perguntarmos a Deus, Ele vai dizer que quer também. Então, Ele já quer, depende só de cada um de nós. Uma boa noite a todos, tenham todos um bom fim de semana. Aqueles que ainda estão fazendo provas, eu desejo uma sexta-feira de boas provas. Se alguém vai fazer prova no horário CD ainda hoje, desejo sucesso. E nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, para a gente continuar a nossa viagem. Tem muito chão para percorrer e vamos botar combustível no tanque do carro e andar, né? E andar. O caminho ainda é longo. Grande abraço, boa noite, até a próxima semana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos.